Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, Yuri, pelo convite. E, em particular, eu fico assim, muito feliz de estar junto com o Rodrigo, né, nosso parceiro já de muito tempo. Né, e a gente vai ver com a apresentação que eu vou colocar aqui para vocês das ações que a gente tem feito no Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia, onde eu sou professora, né, e tenho trabalhado desde 2004 com a questão da inclusão digital com o uso do software livre. Tem uma apresentação, a gente vai colocar, mas antes eu gostaria de comentar algumas falas, né, de Mônica e de Yuri, que eu acho que faz uma conexão com o que a gente vai estar tratando aqui agora, né? A Mônica comentou logo no início, né, a sensação que a gente tem que a escola está perdendo o seu lugar, e o professor também, né, diante de tantos recursos, né, midiáticos. Pelo contrário, a gente precisa urgentemente, cada vez mais, da escola e dos professores para poder orientar todo esse uso de tecnologias, esse bombardeamento de novos recursos midiáticos, de informação, né, de tudo isso. Então, é urgentíssimo fortalecer a escola, e escola pública. Né, e escola pública. E aí ela colocou que o papel da escola é perguntar, problematizar, questionar exatamente isso. E isso é ética, né, que é o tema da nossa mesa. Né, ética, que a gente tem perdido ou tem falado tanto de ética pela necessidade justamente de ver os valores éticos sendo colocados em prática no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Mas a gente só tem comportamento ético e não apenas comportamento moral se a gente faz reflexões que nos permitem ter comportamentos éticos. E a gente está perdendo muito dessa reflexão crítica, né, do que está acontecendo, é isso mesmo, o que estão impondo para a gente é a verdade absoluta, não é? E a escola tem esse papel, né, dessa reflexão ética, que é o que a gente vai estar tocando aqui um pouquinho, e que se agrava com as potencialidades geradas pelas tecnologias, as potencialidades geradas pela internet. Na mesa vocês nem mencionaram, né? Todo mundo falou bem da internet, ninguém mencionou o medo que a gente tem, né, do uso dos jovens navegando tanto, com tantos conteúdos, e aí temos o Rodrigo aqui, que é maravilhoso, comentando sobre todas essas questões. Né? E a outra coisa, ela nos mostrou, né, o impacto que nós tivemos, né, nessa última década, da inserção de jovens nas escolas. Né? Então, nós temos agora os jovens no ensino médio. Nós conseguimos, foi quanto? Apresentou 75%? E interessante que agora a gente está vivendo o mesmo processo no ensino superior. Né? Então, toda a expansão da universidade, agora a gente está vivendo o mesmo problema. E temos discussões sérias na universidade, inclusive estamos agora vivenciando uma consulta para a eleição da nova reitoria da Universidade Federal da UFBA, e o que a gente tem discutido muito é a questão da expansão da universidade, porque ela é necessária, mas ela tem que ser com qualidade. Né? Então, assim, não podemos precarizar o ensino em nenhum nível, porque a gente precisa que todos estejam na escola. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, e nós estamos vivendo realmente no ensino superior o que vocês já estão vivendo, né, há algum tempo com o ensino médio, né, e o ensino fundamental, sobre essa expansão sem as condições necessárias da gente exercer o nosso papel de educador. Né? E um outro comentário, né, que aí ela também colocou em algum momento, conhecimento é história, não é só meu. Perfeito. E por isso que a gente defende o software livre. Por isso que a gente defende as tecnologias livres. Tá? Então, Yuri foi assim, muito claro, né, e preciso na definição
do que é e por que se utilizar tecnologias livres. E aí a gente precisa defender isso. Tá? E que não é fácil, não é fácil. Porque o modelo proprietário e o modelo que a gente vive, né, de que precisamos ter negócios que dê dinheiro, que dê lucro, é o que influencia as nossas ações e tem influenciado as questões educacionais, e a gente tem que ter força, a força que Yuri fala, que a firmeza, acho que a gente tem que incorporar um pouquinho disso para poder defender realmente o uso das tecnologias livres. Certo? Então, eu acho que é bastante motivador para o que a gente vai apresentar agora. Né? E, por fim, né, de comentários que eu fiquei, né, empolgada da mesa anterior e puxando, né, para a nossa, é a questão da apropriação das tecnologias, que Yuri colocou. Não é só simplesmente inserção, é apropriação. Né? E isso eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, mostrando a experiência que a gente tem com o programa Onda Digital, né, difundindo o uso do software livre, como uma atividade de extensão da universidade, né, mas que pode servir de influência para diversas outras ações no sentido, né, dessa apropriação de tecnologias. Então, pode passar. E aí entra a questão, né, principal, que a gente destacou bem grande, assim, está liberado em Creative Commons, né, que ele colocou bem. Então, é importantíssimo a gente utilizar isso, porque aí entra uma questão ética. Tá? Quando a gente utiliza, né, e divulga produções com licenças livres, a gente não precisa estar fazendo uma ação, uma conduta não correta, que é craquear sistemas, né, copiar, até por uma questão mesmo de ativismo. Não, eu vou copiar mesmo, porque é um absurdo, o conhecimento está aprisionado, esse conhecimento tem que ser público, mas a gente não precisa estar infringindo leis de direito autoral, porque a gente pode fazer uso das produções que são livres. E eu acho que é isso que a gente precisa aprender. Né? Então, eu não preciso estar pirateando o meu software, porque eu tenho várias distribuições Linux disponíveis. Então, por que eu tenho que ter o meu Windows pirata em casa? Por que eu tenho que estar utilizando o pacote Office do Windows, se eu tenho todo o pacote LibreOffice maravilhoso aí disponível? Tá? Tudo é maravilhoso? Não, a gente sabe que tem umas dificuldades iniciais, mas quando a gente se apropria da ideia, né, filosófica que existe sobre a questão do uso do software livre, a gente acha que esses problemas são pequenos demais. E a gente realmente, né, se anima e utiliza do software livre. Certo? Bom, então o programa ele foi criado em 2004 com a missão de contribuir com a inclusão sociodigital na Bahia, envolvendo a universidade em ações educativas de difusão da filosofia do software livre. Pode passar, que eu vou passar rapidamente para vocês terem uma ideia do que a gente faz. Então, a gente tem diversas ações. Uma delas, a gente realiza várias oficinas, que a gente chama de oficinas itinerantes, que a gente pega um tema importante e que possa ser passado em uma interação de 3 horas no máximo. E a gente tem feito muito em telecentros comunitários, como os CDCs e algumas escolas, né, que tem laboratório específico. E um dos temas que a gente tem trabalhado é justamente a difusão do uso do software livre, porque a gente sabe, inclusive, que esses espaços comunitários, a grande maioria deles utiliza software livre, e as pessoas, usuários daquele ambiente, não têm nem a noção direito do porquê que está um software livre ali, né? Então, o berimbau Linux, né, que está lá, geralmente, eles não sabem direito o que está acontecendo. Então, a gente faz, né, essa ação. Pode passar. A outra é sensibilização para o uso, né, de software livres através de algumas palestras em organizações que a gente vai ser parceiros. Então, a gente, às vezes, percebe que os próprios dirigentes não têm essa consciência de por que minha instituição ou minha ONG deve utilizar software livre. Então, são instituições que trabalham em prol da inclusão social,
né, e não tem essa associação direta de que o trabalho fim delas está alinhado com o uso de tecnologias livres. Então, esse tipo de conscientização a gente acha importante fazer. Tá? E nós utilizamos, para poder dar o exemplo, né, dentro, né, do nosso programa, toda a necessidade de gestão que a gente precisa de utilizar tecnologias, a gente está buscando utilizar tecnologias livres. E para isso a gente usa o FOSWiki, que são as wikis, né, que permitem você construir páginas, né, o Redmine, que é uma ferramenta de gestão, de gerenciamento de projetos, né, e nossas listas de e-mail livre. Pode passar. E utilizamos, né, vocês sabem, né, acredito que todos tenham, né, essa noção, que existem várias distribuições, né, do Linux. Isso é algo que traz grandes facilidades, porque você pode adaptar melhor a distribuição às suas necessidades, à sua máquina, né, o uso que você quer fazer, mas também termina causando muita confusão, porque o usuário final ele fica muito perdido com tanta distribuição, que é diferente que no proprietário praticamente só tem Windows e depois o Mac. Né? Então, essa multiplicidade de distribuições termina sendo um problema, mas é também solução. Né? E a gente tem utilizado basicamente o Debian, o Ubuntu e o OpenSUSE. E nós realizamos, né, os propriamente dito, o que a gente considera de inclusão digital, que são os cursos, né? Que é o que se padroniza, né? Quando fala de inclusão digital, cursos de informática básica. Então, a gente também faz isso, não é só isso, né? Mas a gente faz isso, e claro que são com os aplicativos livres, e nesses cursos a gente começa a cutucar os meninos sobre a questão de cidadania, conhecimento livre, os aspectos econômicos, aspectos técnicos, né, envolvidos com essas questões tecnológicas. Pode passar. E os cursos, né, eles usam, claro, sistemas e aplicativos livres. A gente tem realizado tanto no laboratório da universidade, quanto em laboratórios disponíveis nas comunidades que a gente atende. Na área de desenvolvimento, a gente teve uma experiência muito rica, que é o desenvolvimento de uma rede social voltada para o ensino fundamental, e a gente implantou essa rede social, semelhante ao Facebook, né, com a plataforma Livre Nosfero, e também tivemos algumas experiências com o uso de rádio web, e a gente usa, né, o Icecast como ferramenta de implantação dessa rádio web, todas as ferramentas livres. Pode passar. E aí a experiência com o TechCiência é algo que a gente espera poder fazer uma parceria, né, um esforço melhor, porque experimentamos no projeto piloto, junto com a Escola SESI de Candeias, e a gente pôde perceber que é importante a gente poder utilizar as redes sociais no nosso dia a dia da escola. E aí, bem naquela filosofia de que a tecnologia está ali para auxiliar o nosso dia a dia na escola, e também o foco foi a gente buscar tanta informação, tantos recursos que já estão prontos na internet. Então, nesse projeto, a gente não focou em estar produzindo novos conhecimentos. A gente focou em tentar utilizar essas produções que existem para favorecer o dia a dia da escola, o aprendizado da escola. Né? E poder estar dialogando com o aluno na linguagem dele do dia a dia, que ele está conectado no Facebook o tempo inteiro. Então, vamos nos conectar através dessa rede. E a gente teve experiências muito gratificantes de integração de aluno, principalmente o professor de matemática com seus alunos, uma aproximação maior, né, dos alunos com esse professor de matemática, devido a uma comunidade que ele criou, e isso empolgou todo mundo. Então, tem uma série de coisas que daria só uma palestra para a gente falar sobre isso. Né? Bom, e a gente também, né, utilizou do projeto que foi protagonizado pela Faculdade de Educação da UFBA, né, da FACED, pelo professor Nelson Preto, que estabeleceu a questão dos tabuleiros digitais, que eram espaços, né, para acesso livre à internet, utilizando software livre. A gente fez em parceria também, utilizando computadores recondicionados, né, levantando essa questão do lixo tecnológico, então que a gente tem esse descarte acelerado aí dos equipamentos, e aí a gente, né, fazia um recondicionamento desses computadores, instalamos,
né, através da tecnologia de redes, LTSP e TCOs, a gente possibilitou aquelas máquinas que são bem antigas poderem trabalhar como terminais burros, atrelados, né, a um computador com mais recursos, que a gente chama de servidor, e a gente poder utilizar aqueles terminais para acesso à internet, para acesso aos aplicativos, e a gente disponibilizou isso na comunidade de Virajá, que foi o projeto inicial, e depois transferimos, passamos um bom tempo no restaurante universitário da Universidade Federal da Bahia, com esses equipamentos que vocês estão vendo aí na foto, para acesso livre aos frequentadores do restaurante. Infelizmente, tivemos tanto sucesso nesse projeto que tivemos que fechar, não estamos mais trabalhando, recolhendo esse lixo tecnológico, estamos buscando outras parcerias, porque o problema é muito sério, né? Então, a gente foi tão procurado, viramos referência na Bahia de recebimento e tratamento do lixo tecnológico, que a gente não teve condições na infraestrutura que a gente tinha dentro da universidade de dar conta desse projeto. Então a gente está batalhando agora para ter outras parcerias, para que a gente possa estar, né, fazendo essas orientações e cuidando também desse aspecto. Pode passar? E, claro, estamos na universidade, então a gente quer poder, né, utilizar essas experiências práticas para o desenvolvimento científico, né, e poder ter produções científicas também e difusão, né, do conhecimento. Então, a gente conseguiu gerar alguns trabalhos de conclusão de curso dentro do curso de Ciência da Computação. Pode passar? Bom, os desafios, né, diante nessa trajetória que a gente teve, que desafios a gente está destacando, né? Então, muitos possuem dificuldades em abandonar os softwares proprietários ou mesmo converter, né, outras possibilidades. A gente é muito apegado ao que a gente aprendeu de início, né? E essa coisa da gente se acostumar a usar, né, o Windows pirata em casa é o que tem de mais forte para a Microsoft de domínio, né? Porque todo mundo está acostumado a usar aquele sistema. E aí, eu não quero mais mudar, é difícil, é chato, né? Para quê? Então, é uma dificuldade real que a gente tem. E incrível porque ainda hoje a gente recebe algumas críticas dizendo assim, poxa, mas vocês querem ensinar informática básica, os aplicativos de escritório, para o jovem ser inserido no mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho só usa tecnologia proprietária, só usa o Windows. Você está ensinando software livre, ele não vai chegar lá, vai estar perdido. Falácia. Tá? Primeiro, porque a gente, quando ensina o Linux, a gente não ensina o Linux distribuição Debian. A gente ensina a ele se apropriar de utilizar um computador, que existe um sistema operacional, que existem aplicativos, que existem funcionalidades que são semelhantes em diversas versões. E, inclusive, a gente, em alguma aula, abre lá o ambiente Windows e deixa ele lá testar para ver, ganhar a confiança de que realmente ele sabe utilizar ali qualquer tecnologia que esteja dentro daquelas funcionalidades. E também o mercado está cada vez mais aderindo ao uso do software livre. Então, termina sendo um diferencial para o mercado. Tá? E a outra coisa assim, que eu acho impactante aí na propagação do uso do software livre é a questão dos padrões abertos. Essa troca de documentos que a gente precisa fazer, ela precisa estar padronizada, e já existe ali, né? O Open Document. Então, existe um formato aberto para documentos, e aí acho que o Rodrigo até tem mais conhecimento do que eu no status, talvez, em que esteja, né, essa situação, mas assim, a Microsoft deveria estar disponibilizando, né, os seus aplicativos dentro desse formato padrão, e aí a gente poderia estar trocando o meu arquivo que eu criei no Word com o seu, que você vai abrir lá no Writer. E não ia desconfigurar, porque o que acontece muito, acho que vocês já tiveram essa experiência, principalmente com planilhas ou textos muito bem formatados, lindos, quando a gente abre do lado de cá, fica todo torto. E aí causa um terror e é uma dificuldade real, inclusive para instituições que já têm muitos usuários que usam software proprietário e querem continuar e não conseguem fazer essa troca de documentos. Tá? Então, a gente defender o padrão aberto, eu acho assim, fundamental para o avanço, né, e propagação do uso do software livre. E também desenvolver mais facilidades para o usuário final. Melhorou muito. Tá? Então, aí já entra uma parte mais para a gente
né, que desenvolvem a tecnologia, os grupos desenvolvedores, né, das comunidades de software livre, são, em sua grande maioria, hackers, hackers no sentido real da palavra, não crackers, né, são hackers, que apaixonados pela tecnologia, apaixonados pelo que fazem, e às vezes esquecem um pouquinho de serem mais suaves com o usuário final, de fazer umas frirolazinhas, umas coisas mais bonitinhas. Isso é muito importante, né? Então a gente precisa também puxar isso para o pessoal. Pode passar? Eu queria ler assim, alguns depoimentos que a gente foi colhendo. Então, essa foi de uma estudante de Ciências Sociais, da UFBA, que participou do programa. Então, ela diz, descobri o software livre no programa, incorporei no meu dia a dia por conta de estratégia da coordenadora em disponibilizar ferramentas tecnológicas com o sistema. Ainda uso. Quer dizer, a gente disponibilizava os netbooks para alguns estagiários usarem, mas aquele netbook só tinha software livre. Então, ela teve que se adaptar de todo jeito e terminou incorporando para o dia a dia dela. Pode passar? Já outra. Passei a utilizar o software livre quando participei do programa. E ao sair, o mundo me trouxe de volta para o bem ou para o mal. O software proprietário. Não pude usar o software livre como primeira opção, mas o utilizo secundariamente. Tá? Pode passar. Já utilizava o software livre. E após participar do programa, pude entender que ele é fundamental para a inclusão digital. Estudante de Ciência da Computação. E aí é um dos usuários lá do tabuleiro digital. Então, parabéns pelo novo espaço de acesso. Muitos alunos da UFBA não têm seu próprio computador. E é bom poder contar com um espaço assim. Infelizmente, os computadores ainda são lentos e em pequeno número, mas, sem dúvida, é uma boa iniciativa. Nós, lentos porque é aquilo que eu expliquei, a gente pegou máquinas que iam para o lixo, né? Mas, assim, cuidava bem, dava, né, para fazer uma boa utilização. Pode passar? Foi gratificante, aluna estudante de computação, foi gratificante ver como tecnologias livres para rádio web e redes sociais colaboraram, de fato, na melhoria do ensino de uma escola e foram incorporados no dia a dia dos alunos e professores. Aí é referente à experiência que a gente teve com o TecCiência. Pode passar. E aí alguns depoimentos dos alunos, que geralmente são alunos do ensino médio, né, de alguma comunidade, que participam desses cursos que a gente faz. Então eles dizem assim, gostei de aprender a trabalhar com os programas que não conhecia, como Calc. Gostei de aprender sobre software livre, sabia muito pouco e o curso aprimorou meu aprendizado. Gostei de saber que tem um sistema operacional livre, que pode ser tão bom quanto o que eu estava acostumada a usar. Pode passar? E aí, né, por conclusão, a gente precisa realmente cuidar de dar mais visibilidade, fomenta os debates sobre o uso do software livre. Eu tenho a impressão que a gente viveu um momento melhor em relação a isso, pelo menos aqui na Bahia, e eu sinto que a gente está diminuindo um pouco esses fóruns de debate e essa força de defender mesmo o uso do software livre. E impactos, né, na comunidade tanto acadêmica quanto externa diante dessas ações que a gente faz. Bom, nosso tempo está curto, eu vou deixar para poder Rodrigo falar e ter um tempinho para a gente poder dialogar. Obrigada.